Olá, nessa aula eu quero trabalhar com vocês o espaço R2, ou seja, o plano cartesiano. Nós queremos construir o plano cartesiano, trabalhar com um conceito simples como distância e ponto médio num primeiro momento, para que nas aulas subsequentes a gente possa inserir o conceito de vetor dentro do espaço R2. Lembrando que esse é um curso de geometria analítica no plano, com vistas à aplicação no cálculo de várias variáveis. O que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula, basicamente, nós vamos estudar as características do plano cartesiano. Vamos ver as primeiras definições no plano cartesiano, de ponto, de como construir o plano cartesiano, né? Como descrever pontos no plano cartesiano, calcular a distância entre dois pontos e o cálculo do ponto médio, inclusive com demonstrações dessas duas fórmulas. Já peço para você que, se puder, curta essa nossa videoaula. E aqui eu deixo a sugestão dos dois livros-textos usados nessa aula sobre o R2, ou seja, o plano cartesiano. O primeiro, Geometria Analítica, de Alfredo Stembruch e Paul Interly, e o segundo, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, por Paulo Boulos e Ivan Camargo. Ambos dão um panorama muito interessante dos planos euclidianos de um caráter geral, e nesse vídeo nós vamos focar basicamente no R2. Os links dos dois livros estão colocados aí na descrição se você quiser ir atrás deles. Mas chega de papo e vamos para a nossa videoaula. No primeiro momento eu quero retomar aqui algumas noções de geometria clássica. Para quem já assistiu a nossa videoaula introdutória de vetores no espaço, né, a noção geométrica de vetor, a gente já falou um pouco sobre isso lá. Mas aqui eu quero retomar esses conceitos porque eles são muito importantes para a teoria que nós vamos desenvolver a partir de agora. Quero pedir para vocês que, se possível, se inscrevam aí no nosso canal e tenha acesso a videoaulas gratuitas de matemática, tá bom? Vamos lá então. Os nossos ambientes de estudo na geometria analítica serão o plano R2, que nós vamos tratar nessa aula, e o espaço R3, né, que é o espaço tridimensional, que de forma intuitiva devem ser enxergados como os espaços físicos que nos cercam. Os pontos nesses ambientes serão indicados por letras latinas maiúsculas. Então aqui nós temos um conceito, algo bem importante da geometria, que são a notação de pontos, né? Letras latinas maiúsculas. As letras latinas minúsculas, elas são utilizadas para representar, né, para referenciar, indicar retas. Já os planos serão indicados por letras gregas minúsculas, como alfa, beta, gama e, na maioria dos casos, o π. O π geralmente é sempre mais usado aí com planos, né? Inclusive, se tiver mais de um, costuma-se colocar plano π1, plano π2, até mesmo plano π3 no feixe de planos. Se uma reta R contiver os dois pontos P e Q, a gente pode falar numa reta PQ, ou seja, uma reta que passa pelos pontos P e Q. Já o segmento geométrico que tem extremidades P e Q será indicado apenas por PQ, né? Esse daqui seria o segmento de reta PQ. O pedaço da reta. Lembremos que uma reta, ela é infinita, por mais que ela passe pelos dois pontos P e Q, uma reta é infinita. Já um segmento de reta, ele tem início e fim, né? Ele tem duas extremidades aí, né? Que no nosso caso, nosso segmento AB, tá bom? Quando um plano contém os pontos P, Q e R não colineares, falaremos em plano PQR. Lembremos que um plano é sempre determinado por três pontos não colineares. O que significam pontos colineares? Pontos que estão sobre a mesma reta. Para nós que queremos definir o espaço euclidiano R2, ou seja, o plano euclidiano, uma definição muito importante é a definição de reta orientada ou eixo, porque o plano cartesiano nada mais é do que, lógico, usando as coordenadas cartesianas, as coordenadas euclidianas, tá? Ele é a sobreposição de dois eixos de forma que eles tenham um ângulo de 90 graus, né? Eles são perpendiculares entre si, tá? Um vai ser o eixo X, o outro vai ser o eixo Y. Por definição, uma reta orientada ou um eixo é aquela reta onde fixa-se um sentido de percurso, ou seja, você tem o sentido negativo e você tem o sentido positivo nela, tá? E quando você faz uma relação aí, que é uma relação biunívoca entre os números reais e essa reta,
onde cada ponto da reta você associa a um número real, você tem nela algo muito importante que é a origem, tá? À direita dela são pontos positivos, ou seja, valores positivos. À esquerda dela serão os pontos negativos. Isso é um conceito muito importante no cálculo, por exemplo, quando você vai fazer a sua variável, por exemplo, x, tender a mais ou menos infinito. Tá? Então ela vai no sentido que é fixado para o eixo. Perceba que se você der uma orientação contrária para o seu eixo, toda a sua teoria ela vai ter que sofrer algumas modificações, alguns ajustes. Tá bom? O sentido oposto ao considerado positivo é chamado de negativo e essa reta orientada é chamada de eixo. Então agora, após essas definições preliminares, a gente pode definir o espaço euclidiano R2. Um sistema de eixos ortogonais num plano π, aí ó, perceba que a gente pegou um plano π. Então a ideia é você ir lá no plano, né, a gente considera um plano π, vou desenhar aqui ele mais ou menos, um plano π, e aí nele eu vou considerar um sistema, né, um par de eixos x e y, que são perpendiculares e têm a mesma origem. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar um sistema de eixos, né, então com sentido, os dois têm o seu sentido. Então eu vou chamar esse daqui de x e esse daqui de y, de forma que eles se encontrem na origem dos dois e formem um ângulo de 90 graus. Tá? Logicamente, eu uso essa representação pensando que eu estou com esse plano dentro de um espaço tridimensional. Mas a ideia é que, como nós vamos trabalhar apenas em cima desse plano, eu vou considerar apenas o plano. Então, eu olho ele aqui. Tá bom? Lembrando que essa visualização, né, vamos ser precisos quanto à natureza, essa visualização seria uma visualização no R3, então os pontos teriam natureza tridimensional. Tá? Mas é simplesmente para ilustrar que, como nós vamos trabalhar apenas no plano, nós vamos trabalhar com duas dimensões. Seria essa a ideia. Mas o plano cartesiano é esse daqui. Tá? Esse é o nosso R2. Você não tem uma outra dimensão, né, que te permita deitar o plano. Ele existe em absoluto aí no plano. Tá bom? Então, eu tenho o plano e coloquei esses dois eixos que formam um ângulo de 90 graus entre si e se encontram na origem dos dois eixos ortogonais. Tá? O eixo horizontal é x, o eixo y é o vertical, x também chamado de abscissa e o y chamado de ordenada. Lembrando que todos esses detalhes, tudo isso está colocado também no nosso artigo do site sobre espaço euclidiano R2, que está linkado aí para vocês na descrição do vídeo. Um plano π munido de um sistema de eixos ortogonais põe-se de modo natural em correspondência biunívoca com o conjunto R2. O que seria o conjunto R2? O conjunto R2 é o conjunto formado pelos pares ordenados x, y, tal que x e y são números reais. Esse é o R2. Tá? Os pares ordenados x e y, tais que x e y pertençam ao conjunto dos números reais. Então o que eu estou te falando? Que assim como eu consigo pegar um eixo, uma reta, né, e fazer uma correspondência biunívoca entre os pontos da reta e os números reais, eu consigo agora fazer uma mesma correspondência biunívoca. O que isso significa? Significa que eu tenho a mesma quantidade de pontos na reta que de números reais. Então o que eu estou te falando é que eu consigo estabelecer uma relação biunívoca do R2 com o plano, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de pontos no plano que de pares ordenados que formam o R2. Nesse sentido, eu consigo estabelecer uma relação, né, geométrica, né, uma visualização geométrica para o R2. Lembrando que essa forma que nós estamos trabalhando com o R2, nessa forma de representar as coordenadas desses pontos, elas não são únicas. Tá? Ela não é única. Existem outras coordenadas que nós vamos conversar no final do nosso estudo sobre o espaço euclidiano R2. Bom, como que nós vamos fazer essa correspondência biunívoca? Dado um ponto P do plano,
você vai baixar por ele retas paralelas ao eixo x e ao eixo y, tá? E essas retas paralelas cortam os eixos em pontos que são as coordenadas de x e y, respectivamente. Então, ao ponto P do plano π, faz corresponder o par ordenado x e y do R2. Reciprocamente, a cada par ordenado x e y do R2, eu faço a correspondência ao ponto P do meu plano π. Tá? Os números x e y vão ser chamados de coordenadas cartesianas do ponto P, relativamente ao sistema de eixos ortogonais fixados. X é a abscissa e y é a ordenada de P. Nós teremos um outro tipo de estabelecer coordenadas no plano cartesiano, que vão ser as coordenadas polares. Tá? Elas vão associar um raio e um ângulo. No final do nosso estudo sobre o plano R2, eu vou falar sobre essas coordenadas polares, outros sistemas de coordenadas no plano. Mas se você está ansioso e quer saber como que isso funciona, aqui mesmo no canal eu tenho uma aula muito rápida sobre coordenadas polares para aplicações na mudança de variável na integral dupla, que é um conceito de cálculo, tá? Mas aqui tem um cortezinho só sobre coordenadas polares que pode te ajudar bastante. Evidentemente, os pontos do eixo x das abscissas têm coordenadas x e 0, ou seja, o que eu estou te falando? Que em cima do eixo x, a coordenada y é 0. E no eixo das ordenadas, os pontos são da forma 0y, ou seja, os pontos que estão sobre o eixo y têm coordenada x igual a 0. Tá? O ponto O, a origem dos eixos, tem obviamente coordenada 0, 0. Tá? Porque esse ponto é a origem dos dois eixos, então é o x igual a 0 e o y também igual a 0. Em todo o nosso estudo sobre geometria analítica, a menos que seja feita explicitamente uma menção em contrário, admitiremos que foi fixado um sistema de eixos ortogonais no plano, que assim se identifica ao R2. Cada ponto P, x, y do plano passa a ser a mesma coisa que um par ordenado de números reais. Ok? Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é o seguinte, que se eu for usar um outro sistema de coordenadas que não seja o sistema cartesiano, né, que é esse sistema que a gente acabou de definir, eu vou explicitá-lo. Se não estiver explícito, eu estou usando o sistema de coordenadas cartesianas, onde a gente baixa retas paralelas aos eixos para referenciar cada um dos pontos. Ok? Para que você entenda o que eu estou querendo dizer, eu voltei no slide e perceba que aqui, ó, o que nós temos aqui é o print da tela de um software chamado GeoGebra. Mais precisamente o GeoGebra 2D. Você consegue encontrar ele gratuitamente aí na internet. Né? Tem inclusive a versão para navegador dele, que é muito boa, a gente vai usar bastante ele nessas aulas, tá? E perceba que o que nós temos aqui, ó, retas paralelas, né, ao eixo x e retas paralelas ao eixo y, tá? Que dão as nossas referências aos pontos. Então, por exemplo, o ponto 1, 1, você traça uma reta paralela ao eixo x na altura y igual a 1 e uma reta paralela ao eixo y, né, na altura x igual a 1. O ponto de encontro entre essas duas retas é o ponto 1, 1. O ponto 1, 2, né, é o ponto de encontro entre a reta x igual a 1 e a reta y igual a 2. Tá bom? E assim você consegue todos os pontos que você precisa. O plano cartesiano ele é dividido em 4 partes chamadas quadrantes. Tá? Isso porque os eixos ortogonais decompõem o plano em 4 regiões, né, que nós vamos chamar de quadrantes. O primeiro quadrante é formado pelos pontos que têm ambas as coordenadas positivas. Então, nesse lugar aqui do primeiro quadrante, o x é sempre maior que 0 e o y é sempre maior que 0. Tá bom? Estou considerando que nós não estamos contando os eixos. Ok? Então, não preciso falar que o x é maior ou igual a 0 ou o y é maior ou igual a 0. No segundo quadrante, você tem a característica de que o x é menor que 0 e o y maior que 0. Já no terceiro quadrante, você tem x menor que 0 e y também menor que 0. Já no quarto quadrante, a característica dos pontos é que x é maior que 0 e y é menor que 0.
Então, essa é uma forma de você também mapear o seu plano cartesiano, tá? Pelos quadrantes, e isso é um conceito bem importante para nós aí mais para frente. Tá? Uma pergunta que surge quando você aprende a colocar pontos no plano é o seguinte: será que eu consigo calcular a distância, né, entre dois pontos? E a resposta é sim, e nem é tão complicado assim de se fazer. Isso porque a forma com que nós pegamos a nossa forma de mapear os pontos no R2 permite que a gente use uma ferramenta poderosíssima que é o Teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, suponhamos que aqui a gente quer calcular a distância desse ponto P1 até esse ponto P2. O ponto P2 tem coordenadas x2, y2 e o ponto P1 tem coordenadas x1, y1. Ok? O que nós vamos fazer? Se nós queremos calcular a distância entre esses dois pontos, nós queremos calcular o tamanho desse segmento P1, P2. Tá? Basicamente é isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir um triângulo retângulo. Né? Nós vamos construir um triângulo retângulo aqui, onde nós vamos ter o PQ, tá? E o P1Q, né? E o P2Q também. Então perceba que esse triângulo ele é retângulo no ponto Q. Ou seja, eu tenho que o segmento P1, P2, ele é a hipotenusa desse triângulo. Então eu tenho cateto e cateto. O teorema de Pitágoras me fala que a hipotenusa ao quadrado, então eu vou colocar cateto 1 e cateto 2. Ok? O teorema de Pitágoras me fala que eu tenho que a hipotenusa é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Só que isso aqui são medidas. Qual é a medida da hipotenusa? Ora, o tamanho do segmento P1, P2, que nada mais é do que a distância de P1 a P2 que nós estamos procurando. Então, essa distância aqui ao quadrado tem que ser igual ao cateto 1, que nada mais é do que a distância do ponto P2 até o ponto Q, certo? Que como nós temos aqui um segmento paralelo ao eixo Y, o tamanho dele basicamente é y2 menos y1, certo? Porque ele não está inclinado, então a gente pode garantir que o C1 é y2 menos y1 e ele tem que estar ao quadrado. Agora, se você quiser saber o C2, o tamanho desse segmento C2, basicamente é x2 menos x1. Por quê? Porque nós temos aqui um segmento horizontal ao eixo x. Então, a distância daqui até aqui, ou seja, de P1 a Q, é a mesma distância de x1 a x2. Então, é x2 menos x1 ao quadrado. Então, agora, se você fizer a raiz quadrada, você encontra que a distância de P1 até P2 nada mais é do que a raiz quadrada de x2 menos x1 mais y2 menos y1, as duas ao quadrado, dentro da raiz. Que é exatamente a fórmula que nós temos aqui, ó, né? Que é a fórmula obtida pelo Teorema de Pitágoras. Aí você fala para mim, ah, mas aqui está trocado, está x1 menos x2, y1 menos y2. Né? Não tem problema, porque a sua fórmula está elevada ao quadrado. Tá? A distância de x1 a x2 em módulo, né, é sempre positivo, então eu posso fazer tanto x1 menos x2 ou x2 menos x1. Tá? A distância é sempre dada em módulo, então não tem problema. E como está ao quadrado, se eu tiver um número negativo, vai elevar ao quadrado, eu vou continuar tendo números positivos. Ok? A distância não vai se alterar por causa disso. Então essa é a fórmula da distância, tá? A fórmula, eu insisto sempre nesse ponto que essa é a fórmula euclidiana da distância. Existem outras formas de você medir distância no R2, mas que no nosso nível não vem ao caso, tá bom? Para exemplificar, vamos calcular a distância entre dois pontos nesse plano euclidiano. Nós temos aí os pontos A, 2 e menos 1, que é o ponto tá aqui embaixo, e o ponto B, que é o ponto menos 1 e 3.
Perceba que o ponto B é um ponto que está no segundo quadrante, então ele tem coordenada x negativa e coordenada y positiva. Perceba que o ponto A é um ponto que está no quarto quadrante, então ele tem coordenada x positiva e y negativa. A distância entre esses dois pontos vai ser calculada usando a fórmula que nós temos, né? A coordenada x menos a coordenada x, então 2 menos menos 1 ao quadrado, somado com menos 1 menos 3 ao quadrado, né? Então você vai ter 3 ao quadrado, que é 9, e 4 ao quadrado, que é 16. 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 é 5. Então, no plano cartesiano, essa distância mede 5 unidades de comprimento, tá? Então, é uma forma de você também conseguir encontrar a distância entre esses dois pontos. E essa vai ser a distância que nós vamos usar, né? O conceito de distância que nós vamos usar aí no nosso estudo do R2, principalmente nos vetores do R2. Um outro conceito importante para nós é o ponto médio de um segmento no plano euclidiano, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de M o ponto médio do segmento com extremidades XA, YA e B, XB, YB. Então aqui você tem o ponto A, o ponto B e aqui está o ponto médio. As coordenadas de A é XA, YA, a coordenada de B, XB, YB e as coordenadas do ponto médio eu vou chamar elas de XM, YM. Nós vamos construir dois triângulos, muito parecido com o que a gente fez lá para achar a fórmula da distância. Nós vamos construir o triângulo APB e nós vamos construir também o triângulo, nós vamos baixar uma perpendicular aqui e encontrar um ponto N, ou seja, esse ponto N tem coordenadas que eu vou chamar de XN, YN. Tá? Perceba que o YN é o YA. Tudo bem? As coordenadas do ponto P é XB ou XP, tá? E YA. As coordenadas do ponto B, YB, XB, a gente já tinha falado nele, tá? Então, eu construí dois pontos novos, o N e o P. Ok? Bom, o que vai acontecer? Se você observar, você tem aqui dois triângulos que têm um ângulo em comum, dois ângulos de 90 graus e dois ângulos iguais aqui por relações geométricas, né? Que a gente aprende no ensino fundamental. Ok? Então, quando você tem dois triângulos que têm três ângulos iguais, eles são semelhantes. Tá? E isso é muito importante para mim, porque triângulos semelhantes, eles guardam uma relação de proporção entre a razão dos seus lados. Tá bom? E é exatamente isso que está escrito aqui. Tá bom? Vou dar uma limpada aqui na tela para a gente conseguir trabalhar melhor. Bom, então aí retomando, perceba o seguinte. O segmento AM dividido pelo segmento AB tem que ser igual ao segmento AN dividido pelo segmento AP. Tudo bem? Eles têm que manter essa proporção pelo teorema de Thales. Mas perceba o seguinte, como o M é o ponto médio, então AB é igual a 2 vezes AM. Ok? Ó, como o M é o ponto médio, AB é 2 vezes AM. Né? Então, no lugar do AB, eu vou colocar 2 vezes AM. Tudo bem? Do outro lado, a gente mantém. Mas aqui o que acontece? Eu posso simplificar essas duas medidas. Aqui em cima fica 1, então eu fico que o AN, a medida do AN sobre o AP, ela tem razão meio. Né? Ou seja, o AP, esse segmento inteiro aqui, ele é 2 vezes o AN. Né? Então, assim, nós temos que o tamanho XP, né, aqui, ó, esse ponto, XP menos XA, é 2 vezes o tamanho XN menos XA. Ou seja, a coordenada XN está no meio do caminho entre XA e XP. Então, essa vai ser a minha coordenada do ponto médio, a hora que eu encontrar o valor do XN. Tá?
Para encontrar o valor do xn, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o xp por xb, porque são o mesmo valor, são a mesma coordenada. Tá? Então eu fico com xb menos xa igual a 2 vezes o xm, que é a mesma coordenada do xn, tá? Menos xa. Na hora que eu for isolar o xm, esse 2 vai vir para cá, então ele vai vir para o outro lado, mais 2xa, com menos xa fica xa mais xb. E aí vou ficar com 2xm, jogo 2 dividindo, isolo o xm, então fica xa mais xb dividido por 2. Então essa é a coordenada do xm. Bom, então eu estou te falando que a coordenada x do ponto médio entre A e B é a média aritmética entre as coordenadas x dos pontos A e B. Da mesma forma, eu vou conseguir encontrar o ym como ya mais yb dividido por 2. Como que eu vou fazer isso? Agora eu vou construir um outro triângulo. Agora eu vou construir um triângulo aqui e um triângulo aqui, e vamos fechar ele aqui, né? De forma que tenhamos 90 graus, mas o que mais importa é que aí eu vou baixar esse segmento, né? E aí nós vamos ter um triângulo aqui, né? E um outro triângulo grande aqui. E aí, usando a mesma lógica, né? Usando a mesma técnica de semelhança, né? Obviamente, eles compartilham um ângulo. Esses dois ângulos aqui vão ser iguais por propriedades de geometria básica, né? Então eles são triângulos semelhantes. Logo eu consigo construir toda essa relação, né, para o ponto ym. É um ótimo exercício encontrar que a coordenada ym, né, a coordenada y do nosso ponto M, é exatamente a coordenada y do ponto A mais a coordenada y do ponto B dividido por 2. Tá bom? Esse raciocínio analítico ele é muito importante para quem está querendo desenvolver um raciocínio lógico, e esse é um dos nossos objetivos por aqui. Portanto, sendo M o ponto médio do segmento AB, as suas coordenadas serão xa mais xb dividido por 2 e ya mais yb dividido por 2. Um exemplozinho simples aí para nós, né, dados os pontos A, 5 e 2 e B, 1 e menos 3, né, a gente vai calcular o ponto médio desse segmento. Então aqui ó, o ponto A, o ponto B, né, ponto A no primeiro quadrante, então as duas coordenadas são positivas, e o ponto B no quarto quadrante, então a coordenada x é positiva, mas a coordenada y é negativa. Tá? O ponto médio é o ponto que divide os dois, né, divide o segmento em duas partes iguais. Tá? Então, coordenada x do ponto A, somado com coordenada x do ponto B, dividido por 2, 5 mais 1 sobre 2, 3. E aí aqui a coordenada y do ponto A, somado com a coordenada y do ponto B, você tem 2 mais menos 3, que dá menos 1, dividido por 2, menos meio. Então perceba que, esse ponto médio está lá no quarto quadrante. Tá? Então ele está aqui, ó. Esse é o nosso ponto médio. Tá? Então usando a fórmula que a gente acabou de deduzir, nós conseguimos encontrar o ponto médio desse segmento. Outro ponto muito importante para nós, né, é saber quando três pontos estão alinhados, né, ou seja, quando os três pontos estão em linha reta. Tá? Então é possível verificar isso no plano, né, lembrando que dois pontos estão sempre alinhados. Tá? Você sempre consegue uma reta que passa por esses dois pontos. Mas três pontos nem sempre estão alinhados. Tá bom? Mas na imagem abaixo você tem aqui três pontos alinhados. Ó. A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3. Nós queremos estabelecer uma condição que garanta para nós se esses pontos estão ou não alinhados. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar a reta horizontal que passa por A, obtendo os pontos P e Q. Então, ó, aqui, ó. Você vai prolongar essa reta. Tá? E vamos obter aqui os pontos P, que é o ponto baixado de B, e o ponto Q, que é o ponto baixado de C. Novamente, a gente sabe que os triângulos ABP e ACQ, então, ABP e ACQ, o maior, são semelhantes, né? Pela mesma lógica que a gente usou para encontrar a coordenada x lá do ponto médio. Tá bom?
Decorre então da proporção, e agora nós vamos usar a seguinte proporção. AQ dividido por AP tem que ser igual a CQ dividido por BP. Então agora nós vamos usar esses dois segmentos, né? E esses dois segmentos, o CQ e o BP. Tá bom? Lembrando que, como eles são semelhantes, todos os lados respectivos têm que estar em proporção. Bom, como o segmento AQ ele é paralelo ao eixo X, então o tamanho dele é medido por x3 menos x1. Tudo bem? Da mesma forma, o segmento CQ ele é paralelo ao eixo Y, então o seu tamanho é y3 menos y1. Da mesma forma, o tamanho AP é x2 menos x1 e o tamanho BP é y2 menos y1. Então, substituindo aqui nessa relação de semelhança que eu tenho para os lados desses dois triângulos, eu fico com x3 menos x1 dividido por x2 menos x1, y3 menos y1 dividido por y2 menos y1. Como eu sei que nenhum desses segmentos eles vão ter tamanho igual a zero, porque isso é o básico, eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Então, x2 menos x1 vai multiplicar y3 menos y1 e y2 menos y1 vai multiplicar x3 menos x1. Na hora que eu fizer esse produto, eu vou chegar exatamente nesse produto aqui. Por quê? Porque o produto y3 menos y1 com x2 menos x1 está do lado direito da igualdade, eu passo ele para o lado esquerdo, eu tenho que trocar o sinal, igualado a zero. Ok? Bom, se você expandir, né, esse produto, ou seja, vai multiplicar cruzado aqui, né? Aqui você vai precisar de um pouquinho de paciência para fazer essa conta e depois um pouquinho de inspiração para perceber que o que você vai obter é exatamente o determinante, né, de uma matriz que tem como linhas as coordenadas de cada um dos três pontos, aonde o último elemento é 1. Ok? Mas isso vem dessa relação. Tá bom? Não é que eu estou pegando um ponto no R3, né, um ponto tridimensional, e estou considerando o plano no R3. Não é essa a ideia. Né? Vem da própria definição de determinante. Tá? Então, com essa observação, a nossa então condição de alinhamento é que esse determinante seja igual a zero. Se ele for diferente de zero, os três pontos não estão alinhados. Se for igual a zero, os três pontos estarão alinhados. Ok? Para exemplificar, nós vamos verificar se esses três pontos aqui, ó, 6 e 5, 3 e 4, menos 3 e 2, são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o determinante com as coordenadas 6, 5, 3, 4, menos 3 e 2, e na última coluna eu vou enchê-la de 1. Tá? E aí, usa aqui a regra de Sarri, né, para você ter um determinante 3 por 3, usa a regra de Sarri e você vai encontrar que esse determinante é igual a zero. Tá bom? Não vou entrar aqui nos detalhes da regra de Sarri. Se você não domina essa regra de determinante, nós temos uma aula aqui apenas sobre determinantes, eu vou deixar linkado para vocês aí, tá bom? Inclusive já tem até um cortezinho só sobre a regra de Sarri, para já ser mais direto. Como o determinante é igual a zero, logo eu posso concluir então que esses três pontos são sim colineares, tá? Eles estão sobre a mesma reta. E aí, gostou dessa nossa aula introdutória sobre o R2? Se você gostou, se essa aula te ajudou, eu peço então para você apoiar o nosso projeto. Como? Curta a aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, está também na descrição. E na descrição você também encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como dos livros que a gente citou lá no início da aula. Então era isso, até a próxima aula, abraços.